Bom dia, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias, diário de quarentena. Hoje é dia 17 de abril de 2020, sexta-feira, e fui dormir cedo ontem, tipo, sei lá, umas 9. Tenho dormido cada vez mais cedo, e aí deu, sei lá, 2 horas da manhã eu acordei. E aí fiquei um pouco ali na cama, meio que tipo, ver se o sono volta, o sono não voltou, aí fiz o que todo mundo faz nessas horas, né? Fui pra internet, né? Não fui pro celular, né? Ficar na cama com o celular, já falei aqui que não é uma boa. Mas vim pro computador e aqui quando vi, que é a primeira dica do dia, que o disco da Fiona Apple tinha saído. Ela já vem adiando esse disco há um bom tempo, né? O último disco dela foi lançado em 2012 e tinha uma expectativa do lançamento desse disco esse ano. E quando a gente entrou em quarentena, ela publicou assim um videozinho rápido perguntando se será que ela não. Ela até falava cochichando assim: será que eu não vou lançar esse meu disco antes? Será que eu não posso lançar esse disco bem antes? E deixando todos os fãs oriçados, né? Pô, lá vem o disco mais cedo do que a gente estava pensando. Originalmente ele ia ser lançado alguns meses mais para frente. Mas pintou essa situação, ela se anteviu a todo o cenário que a gente está vendo hoje e lançou o disco nessa sexta-feira. E pelo amor de Deus, cara, que disco foda. Eu nem sou propriamente fã da Fiona, eu acho que ela é uma boa cantora, compositora, tem lá a sua importância e tal, mas nunca pirei. Eu fiquei ali no Criminal nos anos 90, legal, massa, mas nunca me aprofundei nos discos dela, e olha que eu tentei, né? Aquele disco com um nome extenso, eu escutei ali umas 3 vezes, não, legal, tipo, não é ruim, mas não batia. O próprio disco mais recente dela também, legal e tal, mas não entrou nem na minha lista de melhores do ano. E aí ela lança esse disco que ainda não tem versão física, óbvio, né? Fetch the Bolt Cutters. O título traduzido é Pegue os Alicates. E aí na faixa título ela fala justamente isso, pegue os alicates. Eu quero sair daqui, se não me engano, acho que é essa a frase, eu preciso sair daqui. E dá para entender aí por que o disco foi antecipado, né? Quando comecei a ouvir o disco, falei, pô, legal, saiu o disco da Fiona, não tô fazendo nada, 2 horas da manhã, né? Aí, pá, botei o fone, comecei a ouvir, cara, uma música melhor que a outra, saca? E o disco tem um lado de percussão que não tinha, sabe? A Fiona compõe normalmente no piano e dá pra sacar que as músicas são compostas pro piano pela qualidade melódica delas, né? Tipo, tem toda uma coisa da canção propriamente dita. Todas as músicas funcionam sem percussão, mas todas elas têm percussão, né? Alguns momentos tem menos, outros têm percussões eletrônicas, no geral são tambores de fato. E isso fez o canto dela ficar mais falado, né? Mais conversado, aproximando do rap. Mas é um disco tão lindo e pesado ao mesmo tempo, saca? Eu escrevi sobre isso lá no Trabalho Sujo, tá o link inclusive lá para ouvir. Quem não usa plataformas digitais como eu uso, eu linkei a playlist do YouTube, que também já tá lá, vale muito a pena ouvir. E o lance dela ter antecipado é que o disco, como a maioria da obra da Fiona Apple, trabalha muito com essa tensão entre será que eu consigo, será que dá para fazer, eu vou conseguir, eu vou tentar. Essa é uma tensão que todo mundo lida com isso, né? Aquele impasse de o que eu preciso fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu ultrapasso isso. E o que dá para entender justamente que ela fez ela antecipar esse disco é justamente que essa tensão conversa muito com o que a gente está vivendo hoje. São várias músicas que não falam especificamente nem de uma forma metafórica de quarentena, ou isolamento, ou confinamento, ou epidemia, mas é muito dedo na cara e ao mesmo tempo ela fica apertando o dedo na ferida ali, saca? São duas tensões que orbitam ao redor do disco o tempo todo e às vezes elas são a mesma. É um disco que fala muito de política também, embora não é uma política dita ali,
menciona nome de ninguém. Fetch the Bolt Cutters, né, que era o que eu estava comentando, chama-se Pegue os Alicates, que é uma frase que ela tirou da série, outra dica boa aí, hein? Depois eu falo até mais disso, The Fall, que é uma série estrelada pela Gillian Anderson, a eterna Dana Scully, do Arquivo X, uma série foda pra caralho, e essa frase especificamente é dita quando ela encontra uma menina que foi estuprada, acorrentada, em um lugar público, e ela fala isso, pega os alicates, né? E é exatamente isso que a Fiona Apple fala, e é isso que ela joga isso pra gente, pega os alicates, preciso sair, a gente precisa sair. E, cara, é uma música mais foda do que a outra, sério, assim. Eu ouvi o disco 3 vezes seguidas, assim, completamente pasmo, saca? Lendo as letras, enfim. Vale muito mergulhar nesse universo, é o melhor disco desse ano, disparado. Passou o da Dua Lipa, que pra mim era o melhor disco até agora. É tipo, muito além. O disco da Dua Lipa é lindo, mas é um disco de música pop, né? Não tinha aparecido um disco tão denso e pop ao mesmo tempo como esse, né? Também não é um disco pesado, é um disco que você vê que ela canta a maioria das músicas com um tom meio sarcástico ou sabe, meio como se ela estivesse piscando pro público, assim, falando assim, não, a gente sabe do que a gente está falando, né? Mas tem umas músicas pesadaças, tem uma que chama For Her, que é inspirada no Trump, embora não cite literalmente, tem um verso que fala: bom dia, você me estuprou na mesma cama em que sua filha nasceu. Saca? É foda, é foda. Essa mulher, realmente, talvez ela esteja entrando em sua melhor fase, né? Porque se ela continuar desse jeito, brincadeira. Vamos ver se ela faz alguma live, né? Como esse disco se comporta nesse tempo de isolamento, uma vez que ele foi lançado, né? Vamos ver se ouvimos mais notícias da Fiona durante esse período do confinamento, e fica aí essa primeira dica do dia. Inverti aí a ordem, né? Também para falar, como eu tinha feito ontem ou anteontem, não lembro. Normalmente eu começo falando dicas de como sobreviver na quarentena, ou o que fazer, ou o que não fazer, e depois eu dou a dica cultural. Comecei com a dica de cultura hoje, e a dica do que fazer na quarentena, ou melhor, do que não fazer na quarentena, e aí foi outra coisa que eu notei ontem, enquanto eu estava ouvindo disso da Fiona, sacando as redes sociais e tal, e muita gente bebendo, saca? Muita gente bebendo. Muita gente bebendo com os amigos, muita gente bebendo sozinho em casa. Eu não quero ficar dando uma de moralista não, saca? Quem me conhece sabe que minha vida pregressa com álcool, né? Desisti de dirigir basicamente para continuar bebendo. Sou um cara do uísque, adoro uísque, né? Parei com a cerveja faz tempo. A cerveja saiu do meu cardápio, assim, eu tomo cerveja, sei lá, quando tá muito quente, aí eu tomo, sei lá, tá aquela feijoada ali, saca? Calorzão, tomar um chopp, mas não é nem de longe a minha bebida preferida. Eu sou do destilado, vinho, que é outra coisa que eu também não sou muito chegado por uma questão de trauma. O meu primeiro porre foi de vinho, então até, sei lá, 10, 15 anos atrás eu sentia o cheiro de vinho e lembrava o cheiro de vômito. E eu fui aos poucos educando meu paladar, e hoje eu consigo beber vinho. Mas desde que a quarentena começou eu não bebi uma gota de álcool. E assim, já estava sem beber há muito tempo, como eu tinha comentado aqui em outro programa. E eu estou vendo muita gente bebendo como escapismo, né? Como por um lado tem uma coisa que as pessoas acabam bebendo, tal do lubrificante social, né? O álcool acaba sendo isso. Mas é bom tomar cuidado, porque é uma tacinha de vinho por dia, saca? E aí aos poucos o álcool, que foi uma ficha que me caiu justamente quando eu sofri esse acidente de carro, que eu falei, não, preciso mexer para um outro lado. Você vai bebendo uma vez por dia, às vezes as coisas só ficam boas se tem álcool. Então fica essa dica aí, não para você parar de beber 100%, mas não bebe tanto não, sossega um pouco, saca? Bebe em alguns momentos, e às vezes a bebida vem
num momento de tristeza que a gente está passando, né? Essa época é muito bizarra e tipo, saca? Não vai para esse lado não, porque você pode estar criando um problema em vez de sanar outro. Vou chamar meu convidado de hoje, o brother Maurício Bussabi, vai falar aqui o que ele indica para esses tempos de confinamento. Diga aí, Bussabi. Olá, minha gente, tudo bom? O Matias pediu para eu dar umas dicas. Aqui é o Maurício Bussabi, eu sou diretor da Trattori, da distribuidora de música. E o Matias, que é um grande amigo, pediu para eu dar uma dica de alguma livro ou disco, alguma coisa assim, e também de alguma outra dica do que eu estou fazendo nessa quarentena. Vamos começar com a dica do livro. Eu escolhi esse livro aqui, ó. Esse livro é um livro chamado The Ghost Map, que é de um jornalista chamado Steven Johnson. O livro não é muito novo, mas ele é um livro que conta uma história, e conta muito bem essa história. É uma história de como a epidemia de cólera em 1850 na Inglaterra foi debelada, e principalmente o foco na pessoa do Jon Snow, que não é o Jon Snow do Game of Thrones, é um outro Jon Snow, um real Jon Snow que existiu de verdade, que foi um médico de 1850, que ele defendia a ideia de que existiam micro-organismos, que não se sabia na época, contra uma outra teoria que era as doenças eram transmitidas por humores, por cheiros ruins e tal. Então, mas o que é fantástico desse livro é como é que eles conseguiram resolver essa questão de como funciona a epidemia, como funciona a cólera. Eles conseguiram através de dados muito confiáveis, porque os ingleses sempre foram obcecados por essa ideia de tabular dados, né? Então eles tinham todos os dados sobre todos os casos de cólera, eles conseguiram intuir como é que era a transmissão da doença. E é super interessante o livro, até porque você entende muito sobre cólera e percebe que cólera só existe realmente quando tem um colapso completo do Estado, e era o que estava acontecendo na época. Não existia água encanada, não existia esgoto, não existia informação, basta você ferver a água e você não pega cólera. Tem várias coisas interessantes, e eu acho um livro super interessante para esses nossos tempos, porque ele é um livro sobre o quão básico pode ser a ideia da ciência. É uma ideia de você coletar dados e derivar conclusões desses dados. É super interessante. Quando eu estive na Inglaterra, eu fui atrás da tal do poço, onde era a fonte da cólera, que eles chegaram até o culpado era um poço que estava contaminado, que estava contaminando as pessoas ali da região. E hoje tem um monumento ali no poço dedicado a ele, ao Jon Snow, ao lado do pub The Jon Snow. E é muito legal essa história. Então, de novo, foi traduzido em português como O Mapa Fantasma, saiu em português, eu acho que não está mais em catálogo, mas você talvez consiga achar em sebo e em PDF, também consegue achar por aí. E aí o Matias pediu também para eu dar uma outra dica de o que eu faço para me manter ativo e tal. Por acaso a Trattori está muito ativa, a gente distribui música e os músicos estão todos fechados em casa compondo muito, então a gente está com muito trabalho. Então eu estou trabalhando muito, mas quando eu não estou trabalhando, eu acho que o segredo de você manter a sanidade nesses períodos de isolamento é pessoas, é você continuar se comunicando muito com pessoas. Eu falo com muita gente, eu faço chamadas de vídeo com muita gente, gente que eu não vejo faz tempo. Ontem eu liguei para uma amiga minha de Helsinki, que eu não via desde que eu era moleque. Meu segredo é esse. E de noite, quando bate a insônia, que às vezes bate, eu vou pro computador e faço uma live botando música. Eu boto música durante uma hora e meia, e as pessoas aparecem, vão conversando comigo, e é isso que eu estou fazendo para manter a sanidade. Para mim, a chave disso, e a chave da vida, e a chave de tudo são as outras pessoas. Eu acho que se você se mantiver bem com as outras pessoas, você está bem de cabeça. Então eu recomendo isso. Ligue para todo mundo, ligue para sua mãe, para seu pai, para seus filhos, para seus sobrinhos, para seus netos, para seus amigos, para os inimigos, para os ex-namorados, ex-namoradas, para todo mundo, tá bom? É isso, abraço. Abração, Bussabi, demais, grandes dicas, faço o mesmo também, inclusive a parte de discotecar online eu estou devendo, mas depois eu falo mais disso. É isso, encerrando aqui mais um programa, amanhã é tudo de novo, continuamos já já, bom dia.